Irmãos, nós muitas vezes não sabemos a maneira, não compreendemos a maneira da ação de Deus nas nossas vidas. E eu preparei um texto para pregar para os irmãos aqui nessa noite. E o irmão dirigente, o irmão Gerson, preparou um texto para ser lido na leitura inicial do culto. E quando nós vimos, era o mesmo texto. Não foi combinado, não foi que a gente combinou. E aí eu conversei com ele e disse: você pode mudar o texto da leitura. Era mais fácil para ele mudar do que para mim, não é? Você pode mudar o texto da leitura. Ele disse: não, mas vamos deixar assim. Foi Deus que fez com que a gente escolhesse o mesmo texto. Vamos deixar desse jeito, para que o texto fique mais vivo na mente dos irmãos. Então, apenas para os irmãos descansarem, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler novamente os versículos 5 a 10 do Evangelho, ou melhor, da primeira carta de João, capítulo 1, e os versículos 5 a 10, nós estaremos fazendo essa leitura. Diz assim, meus amados, a palavra de Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por este dia que o Senhor separou para a adoração do Teu nome. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por esse momento que o Senhor separou para que aqui estivéssemos cultuando, adorando o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja aqui reunida nesta noite, por tudo quanto aqui já foi feito, pelos louvores, pelas leituras, pelas orações, por cada palavra que aqui foi dada. Ó Deus, que tudo seja para a glória do Teu nome. E nós agora te pedimos, Senhor, pela mensagem da Tua palavra. Fala, Senhor, ao Teu povo. Edifica, ó Deus, a Tua igreja. Converte, Senhor, aqueles que porventura ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia dos nossos irmãos que estão doentes. Cura, Senhor, as suas enfermidades, conforme a Tua vontade. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão fracos na fé. Desperta, Senhor, para que possam retornar à Tua casa. Nós pedimos também por aqueles que acompanham essa transmissão, que o Senhor fale a cada coração nesta noite. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Bom, meus irmãos, nós ouvimos
um hino que foi cantado aqui pelo grupo de louvor, que traz uma mensagem muito verdadeira. É uma pena que essa mensagem nem sempre seja compreendida com toda a sua verdade, com toda a ênfase que ela tem. Que mensagem é essa? O grupo cantou que Jesus é o centro. Meus irmãos, se Jesus não for o centro da nossa vida, não vale a pena viver. Se Jesus não estiver no centro do nosso trabalho, não vale a pena trabalhar. Se Jesus não estiver no centro da nossa família, nós não teremos paz em nossa família. Se Jesus não for o centro do nosso culto, Deus não recebe o nosso culto. E se Jesus não for o centro da igreja, ela não é a igreja de Deus. Jesus é o centro de todas as coisas. Meus amados, nós queremos pensar nessa noite sobre duas situações, duas afirmações, duas verdades que precisam desse centro, que é Jesus. Nós queremos pensar nessa noite sobre o homem que é pecador e sobre Deus que é santo. O homem é pecador. Nós estudamos uma lição há poucos dias na escola dominical que afirmava: o homem é pecador demais. E essa mesma lição afirmava, ou afirma, Deus é santo demais. O homem é pecador em sua natureza. E nós estivemos estudando nas últimas quartas-feiras sobre essa condição do homem. Inclusive na última quarta-feira nós falamos muito sobre isso. O homem e a sua natureza pecaminosa. Portanto, o homem é pecador e Deus é santo. E a Bíblia nos diz que Deus não tolera o pecado, Deus não tolera a iniquidade. Então, como é que o homem pode ter comunhão com Deus? Deus não tem comunhão com o pecado. E o homem é pecador. Como o homem pode ter comunhão com Deus? É aí que se aplica Jesus sendo o centro. É através de Jesus que o homem passa a ter comunhão com Deus. A figura é de duas pessoas que se desentenderam. Imagine duas pessoas que se desentenderam e precisa de uma terceira pessoa que se coloque no centro. Essa pessoa, ela conversa com as duas. Essa pessoa do centro, ela quer ser amiga, ela é amiga das duas. E ela faz a reconciliação. Ela faz com que aquelas duas pessoas que estavam em desentendimento possam se unir, possam ter comunhão. É isso que Jesus faz entre o homem e Deus. Não foi Deus que se afastou do homem, mas foi o homem que se afastou de Deus. E Jesus é o elo, é aquele que une o homem a Deus, é aquele que faz a ponte. A Bíblia nos diz que Ele, o nosso Senhor Jesus, é o único
mediador entre Deus e os homens. É aquele que faz a mediação, é aquele que faz a ponte, é aquele que torna possível essa comunhão entre o homem que é pecador e Deus que é santo. No texto que nós lemos, irmãos, o apóstolo João vai nos apresentar a natureza de Deus. No versículo 5, ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O apóstolo João nos apresenta a natureza de Deus e ele também vai nos dizer aqui nesse texto que o conhecimento de Deus é o caminho para o autoconhecimento do homem. Para que o homem conheça a si mesmo, ele precisa conhecer a Deus. Ele precisa perceber quem Deus é, porque somente quando nós estamos diante de Deus, que é luz, é que nós podemos perceber as nossas trevas. Deus é luz. E o homem? O homem, em seu estado natural, é trevas. Portanto, ele precisa enxergar essa luz de Deus para que ele possa perceber a necessidade da luz, para que ele possa perceber que ele está em trevas e que ele precisa dessa luz. Meus amados, sabe qual é o grande problema da humanidade? É que os homens não percebem o quanto que eles necessitam da graça de Deus. O mundo não percebe as trevas em que anda. O mundo não percebe que precisa da graça de Deus para ser liberto dessas trevas e andar na luz. O mundo não percebe, meus amados, a malignidade do pecado. O pecado é maligno. O pecado afasta o homem de Deus. Isaías diz, o profeta Isaías diz: eis que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não foi Deus que se afastou do homem. Não foi Deus que virou as costas para o homem. Não foi Deus que abandonou o homem à sua própria sorte. Foi o homem que se distanciou de Deus. Portanto, meus amados, nós precisamos observar, atentar para a natureza de Deus. João nos diz que Ele é luz. Ele nos diz que em Deus não há treva nenhuma. Meus amados, a mensagem acerca da natureza de Deus, ela vem do próprio Deus, através de Cristo, que é o centro, através de Cristo, que é o Verbo. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor: mostra-nos o Pai, qual foi a resposta de Jesus? Ele disse: há tanto tempo eu estou convosco, e vocês me pedem para mostrar o Pai. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Jesus Cristo, meus amados, é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Aquele que quiser ver a Deus precisa olhar para Jesus. Jesus, meus amados, é a fonte da nossa mensagem. Jesus é o centro da nossa mensagem. Se a nossa mensagem não estiver centrada em Cristo, não tem como chegar a Deus.
não tem como chegar ao céu. Jesus disse que ele é o quê? O caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o único caminho, Ele é aquele que nos mostra o Pai, é aquele que nos apresenta o Pai, é aquele que veio do Pai, Ele é a palavra do Pai que encarnou, é isso que diz o Evangelho de João. No princípio era Ele, a palavra, o Verbo, e o Verbo se fez carne, Ele encarnou, Ele se tornou homem, e Ele viveu entre nós, Ele esteve entre nós, Ele, como nos diz a Escritura, Ele tabernaculou, Ele viveu, Ele morou nessa terra, Ele fez morada entre os homens. Mas Ele continua fazendo morada entre os homens, através do Espírito Santo. Hoje, a pessoa física de Jesus não está mais aqui, mas Ele está no nosso meio, porque Ele mesmo disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará ali, Ele estará no meio, e Ele está aqui pelo Espírito. Ele disse aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos, eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo que vem, e Ele vai estar em vocês, Ele é o Consolador, Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos disse, todas as coisas que eu vos ensinei, e é Ele quem capacita a igreja para pregar o Evangelho e para continuar essa obra que foi iniciada pelo próprio Cristo, que foi continuada pelos apóstolos e que tem a sua continuação até os dias de hoje. A igreja ela tem que ser apostólica, meus irmãos. A mensagem é apostólica, a igreja é apostólica. Agora, ela é apostólica de Cristo, não de outro departamento, não de outra pessoa ou de outro lugar. A igreja é apostólica porque a sua mensagem é a mensagem que os apóstolos pregaram. O seu ensino é o ensino que os apóstolos pregaram. E que ensino é esse? É o ensino de Cristo. Portanto, meus amados, essa mensagem deve ser anunciada pelos discípulos de Jesus. Veja o que ele diz no versículo 5. A mensagem que da parte dele nós temos ouvido e vos anunciamos. É a mensagem que ele ouviu da parte de Cristo, e é a mensagem que ele nos anuncia, e é a mensagem que nós devemos anunciar para os outros. Que mensagem é essa? Ele mesmo nos diz que Deus é luz, que nele não há treva nenhuma. A luz revela a natureza de Deus. O propósito da luz é revelar o que está obscuro. Esse é o propósito da luz. E é isso que Deus faz conosco, meus amados irmãos. Nós andávamos em trevas. Mortos em nossos delitos e pecados. Eu gosto muito daquele hino do pastor Feliciano Amaral, que ele diz: pelo mundo perdido, vagando, sem descanso, sem paz e sem luz. Ele andava pelo mundo perdido, vagando, sem descanso, sem paz e sem luz. O que é que uma pessoa que não tem uma luz, uma pessoa que está num lugar estranho para ele, um caminho que ele não conhece, à meia-noite, sem nenhuma luz, o que é que ele vai fazer?
Ele vai ficar perdido, vagando, tateando, sem saber aonde chegar, sem saber para onde vai. Era assim, meus amados irmãos, que nós nos encontrávamos antes de Cristo transformar a nossa vida. É assim que o ser humano se encontra antes de ser transformado por Cristo. Espiritualmente falando, ele está perdido, vagando, sem descanso, sem paz e sem luz, está em trevas. E nós só conhecemos a Deus, meus amados, porque Ele se revelou a nós. Foi Ele quem nos encontrou, Ele que nos buscou. Nós achamos aqui, meus amados, um contraste entre luz e trevas. Luz é o bem, Deus é luz. Trevas é o que o apóstolo quer nos mostrar para identificar o mal. Deus é luz, Deus é o bem, trevas é o mal, é o pecado. Portanto, meus amados, quem está na luz deve andar na luz, deve evidenciar a luz em sua vida, deve evidenciar santidade. Aquele que está na luz, se é que de fato está na luz, ele vive uma vida de santidade, ele vive uma vida diferente, porque ele não anda mais em trevas. Veja o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 15. Vamos ler o versículo 14, 15. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos. Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Aquele que está na luz, ele anda na luz. Aquele que está na luz, ele evidencia a luz em sua vida. A sua vida é radiante, a sua vida brilha aonde ele chega. Irmãos, como é que acontece quando nós estamos num ambiente totalmente escuro e alguém acende uma luz? Todo mundo percebe, todo mundo vê, a luz brilha nas trevas. Portanto, meus amados, o crente em Cristo, o homem transformado por Deus, a mulher transformada por Deus, e que agora anda na luz, ela evidencia a luz, ele evidencia a luz onde ele chega. Onde ele chega, ele fala de Cristo, ele testemunha de Cristo, e ele tem uma vida diferente, um procedimento diferente. Veja que o apóstolo Pedro nos diz que nós devemos nos tornar santos em todo o nosso procedimento. A gente não só deve ser santo quando está aqui na igreja, não, irmãos. Até porque ser santo aqui na igreja é muito mais fácil, embora nem sempre a gente consiga, mas é muito mais fácil. Mas nós devemos evidenciar essa santidade lá fora, no meio das trevas. A luz só tem sentido, irmãos, no meio das trevas. Quando tudo está claro, quando nós estamos aqui pela manhã, por exemplo, na escola dominical, nós não precisamos acender essas lâmpadas, essas luminárias. Por quê? Porque não vai fazer diferença nenhuma, nós já temos luz. Mas agora, à noite, essas lâmpadas, elas são imprescindíveis. Por quê? Porque se apagadas, como é que nós ficamos? Em trevas, no escuro.
A luz, ela brilha nas trevas. E é justamente lá no mundo, irmãos, e aí nós precisamos entender o papel importantíssimo da igreja no mundo. Foi o que Jesus disse na sua oração sacerdotal. Ele orou ao Pai dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. O crente é para viver no mundo mesmo. É claro que o que eu estou dizendo aqui não é no sentido de que é para participar dos prazeres pecaminosos do mundo. Cuidado com o que o pastor está falando. Mas é para que o crente esteja testemunhando no mundo, lá fora, no dia a dia, no seu trabalho. Com quantas pessoas você convive? Na sua casa, você convive com pessoas que não são crentes, na sua família, no seu trabalho. Muitos dos irmãos aqui convivem com pessoas que não são crentes dentro da própria casa. E é justamente aí, meus amados irmãos, que nós precisamos brilhar, evidenciar essa luz de Deus em nós e seguir aquilo que Pedro diz aqui no versículo 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E Pedro está citando o que Deus está falando. Uma citação lá do livro de Levítico. Deus disse ao povo: sede santos, porque eu sou santo. Essa é a natureza de Deus, santa. Mas, meus amados, e a natureza do homem? Como é a natureza do homem? Vamos voltar ao texto de João, versículo 6. Olha o que é que ele diz a respeito da natureza do homem. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas observe, meus amados, que o versículo 6 nos diz que nós precisamos manter comunhão com Ele, porque se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, o que é que nós somos? Somos mentirosos. E não é essa não a natureza do homem? Não é essa não a natureza do ser humano? O que foi que o nosso primeiro pai fez? Ele se escondeu. Ele tentou encobrir. Ele tentou remediar. O que foi que a serpente fez? Ela mentiu. E o que é que a Bíblia diz acerca do diabo? Que ele é o pai da mentira. Mas o que é que diz também acerca do homem? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O homem em seu estado natural de pecado, ele é mentiroso. Ele anda nas trevas. Então, meus amados, observe que há um contraste tremendo, um contraste infinito entre Deus e o homem, entre Deus e o pecado. Deus é luz, o pecado é treva, o pecado é engano, é mentira. Portanto, meus amados, aquele que vive em pecado, vive no engano, vive em trevas. É o que ele diz aqui. Se dissemos que mantemos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, somos mentirosos, andamos no engano. E, meus amados, quantas pessoas estão enganadas? Enganadas e enganando. Enganando e sendo enganadas. Porque a palavra de Deus aponta o que é o homem, o que é o ser humano. Mas nem todos aqueles que se levantam para pregar a palavra mostram a palavra como ela é de fato. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia
e a pessoa me perguntando, me questionando algumas coisas da sua tradição, da tradição da sua religião. Eu dizia para ele: mas o que é que a Bíblia diz? Ele diz: olha, o que a Bíblia diz eu não sei, mas o meu líder religioso diz assim. E aí ele colocava aquilo que ele ouvia dos seus líderes religiosos. Olha, o meu líder religioso diz que é assim. E eu dizia para ele: mas o que é que a Bíblia fala? Olha, o que a Bíblia fala eu não sei. Mas eu aprendi que é assim. Eu disse: mas não, a Bíblia não ensina da forma que você aprendeu. A Bíblia não ensina da forma que estão ensinando a você. E quantas pessoas estão assim, meus amados? Embora hoje muitos até estão andando com a Bíblia. Até porque hoje a coisa mais fácil é ter uma Bíblia. Você pode ter quantas Bíblias quiser. Você pode ter a Bíblia na palma da sua mão o tempo todo, no seu smartphone, no seu computador, na própria televisão. Você pode ter a versão da Bíblia que você quiser. Você chega na livraria, na loja, onde você chegar, você escolhe qual a Bíblia você quer comprar. E infelizmente, meus amados irmãos, é algo que nós, vez por outra, estamos lembrando disso, porque é necessário. Nós estamos vivendo numa época em que o analfabetismo bíblico impera. E impera no meio daqueles que se dizem crentes até. É interessante quando nós olhamos a história das missões. Os missionários, aonde eles chegavam, uma das primeiras coisas que eles iam fazer era ensinar o povo a ler. Ensinar o povo a ler e distribuir Bíblias para o povo. Foi assim que o missionário, o reverendo Calley, fez aqui no Brasil. Foi assim que ele fez na Ilha da Madeira, quando ele iniciou ali aquele trabalho na Ilha da Madeira, lá, aquela ilha lá de Portugal. Depois, quando ele vem para o Brasil, ele faz a mesma coisa aqui. O que é que ele vai fazer? Ele vai ensinar as pessoas a ler, e ele usava a própria Bíblia para ensinar as pessoas a ler. As pessoas já aprendiam a ler pela Bíblia, e ele ia ensinar a Bíblia para as pessoas, ele ia distribuir Bíblias para as pessoas. Foi feito um trabalho fantástico, um trabalho fenomenal, de distribuição de Bíblias naquele período, naquela época. Ali nos idos dos anos 1850, 1860, durante mais ou menos ali 22 anos, aquele trabalho tão importante de ensinar o povo a ler e distribuir Bíblias para o povo, porque não existia Bíblia naquela época, não existia Bíblia. E hoje, o que é que nós estamos vendo? Hoje as pessoas sabem ler, tem Bíblia para todo lado, mas as pessoas não conhecem a Bíblia, não têm o conhecimento da palavra de Deus que aqueles analfabetos tinham no passado. É interessante, meus irmãos, é impressionante, e talvez alguns dos irmãos aqui conheçam histórias de irmãos do passado que às vezes nem sabiam ler. Eu já ouvi de um pregador que ele não sabia ler, mas ele se levantava diante da igreja, alguém lia o texto para ele e ele pregava, e as pessoas se convertiam. Eu já ouvi de uma irmã que não sabia ler, mas que memorizou o Salmo 119. Os que sabem ler, a maioria não sabe nem o 117, que é o menor salmo. E a irmã que não sabia ler memorizou o 119, que é o maior. Veja, meus irmãos, o quanto que nós precisamos atentar para essa verdade. E o quanto que existem pessoas que pensam que estão andando na luz, mas não estão. Estão distantes de Deus. Estão sendo enganadas. Estão achando que estão na luz, mas não percebem
as trevas que estão trilhando. Eu ouvi do reverendo Ronaldo Lidório, um pastor que é missionário, e ele fez um trabalho muito importante, um trabalho magnífico lá numa tribo africana, no país de Gana. E ele conta que em uma das ocasiões, quando ele trabalhava ali naquela tribo com aqueles irmãos, ele recebia os líderes porque ele abriu congregações, pontos de pregação em várias localidades, mas as localidades eram muito distantes uma da outra. E não havia transporte, as pessoas andavam a pé. E tinha gente que andava 2 dias a pé. E a cada 15 dias, a cada 2 semanas, eles juntavam os líderes daquele trabalho, daquelas igrejas, daquelas congregações. Então eles vinham, o pastor ensinava para eles alguns versículos, eles separavam uma quantidade de versículos, ensinava para eles alguns versículos, e eles voltavam para a sua aldeia, para quando chegarem lá, ensinar aqueles versículos para aquelas pessoas que estavam ali, porque não tinha Bíblia para todo mundo. E ele conta que em uma determinada situação, de uma certa vez, ele reuniu aqueles líderes, ensinou os versículos para eles, eles haviam viajado, caminhado dias, para chegar naquele lugar, aprenderem aqueles versículos, e depois eles iam embora. E uma irmã que tinha vindo de uma das aldeias, veio, aprendeu os versículos e foi embora. Quando chegou no meio do caminho, ela havia se esquecido de um dos versículos que ela tinha aprendido. Eu acho que ele tinha ensinado 7 ou eram 8 versículos, algo assim. E chegou no meio do caminho, ela tentando lembrar, esqueceu de um. O que foi que ela fez? Ela já tinha caminhado 1 dia. Era 2 dias para chegar na sua aldeia. Ela já tinha caminhado 1 dia. Ela então voltou. E quando ele viu a irmã chegando, ele disse: irmão, o que foi que aconteceu? Ela disse: pastor, eu esqueci um versículo. Por favor, me ensine. Mas irmã, a senhora voltou. Ela disse: pastor, eu não poderia chegar lá e não ensinar esse versículo que eu esqueci. E o pastor ensinou para ela o versículo, e ela voltou para ensinar os versículos àqueles irmãos ali. Irmãos, percebe qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade está em nós mesmos, no nosso empenho, no nosso amor pela obra, o nosso amor pela palavra de Deus, o nosso amor por Deus. Vamos amar, meus irmãos, a Deus, vamos amar a palavra de Deus, vamos amar, meus irmãos, a obra de Deus, porque a nossa dificuldade, irmãos, ela está em nós mesmos. É como certa vez foi perguntado a um pastor, plantador de igrejas, foi perguntado a ele qual era a maior dificuldade da obra. Ele disse: os obreiros. A maior dificuldade da obra são os obreiros. A nossa maior dificuldade, irmãos, está em nós. É esse o nosso problema diante de Deus. É porque nós estamos presos a essa natureza pecaminosa. E Deus é luz, Ele é santo. E aí nós vivemos esse dilema, essa luta. Se dissemos que andamos na luz, mas não temos comunhão com Deus, ainda não estamos na luz, estamos nas trevas. E em terceiro e último lugar, meus amados irmãos, quando nós andamos na luz, nós estabelecemos comunhão com Deus. Porque existe diferença, irmãos. Existe diferença entre os que andam na luz e os que andam nas trevas. Observe que o profeta Malaquias, no capítulo 3, abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, ele diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso,
entre o que serve a Deus e o que não serve. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus amados, às vezes nós olhamos para determinados arraiais evangélicos dos nossos dias e nós não vemos diferença. Os crentes fazendo do mesmo jeito que o mundo faz, os crentes vivendo do mesmo jeito que o mundo vive, com as mesmas práticas, os mesmos princípios, às vezes até tendo uma aparência, mas os princípios são os mesmos do mundo lá fora. E aí, meus irmãos, o mundo não consegue ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Como é que o mundo está olhando para nós hoje? Aproveitando esse momento que estamos vivendo, nós estamos completando 70 anos de organização, 70 anos de existência da igreja organizada, aqui em Cupira, aqui nessa cidade. E o nosso dever, meus irmãos, é fazer com que o mundo, ao olhar para nós, veja algo diferente. Veja algo diferente. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: olha, eu não sou crente não, mas se um dia eu for crente, eu quero ser da tua igreja, porque a tua igreja é uma igreja séria. A tua igreja é uma igreja que prega o evangelho verdadeiro. Eu já ouvi isso. E a nossa luta, irmãos, como membros dessa igreja, como membros da igreja de Cristo, em primeiro lugar, mas como membros de uma igreja que tem uma história, não uma história para se vangloriar perante os homens, mas que tem uma história de compromisso com Deus e com a sua palavra. Que nós possamos, irmãos, manter esse legado que foi deixado pelos nossos antepassados, por aqueles que já passaram aqui. Quantos pastores aqui já passaram? Quantos presbíteros? Quantos diáconos? Quantos membros? Quantos professores de escola dominical? Quantos líderes dos departamentos? Quantos presidentes de união feminina, de união de homens, de união de mocidade? Quantos já passaram aqui e nos deixaram esse legado? E é nosso dever e nosso trabalho, meus irmãos, manter um legado como esse, não para fazer o nosso nome perante os homens, mas para fazer o nome de Deus, o nome de Jesus conhecido perante os homens através de nós, para que quando as pessoas ao olharem para nós, possam ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque não se engane, meu irmão, saiba que a única Bíblia que muitas pessoas lá fora vão ler é a sua vida. Não se engane não. A única Bíblia que muitos lá fora vão ler é a sua vida. Tem muitos que nunca vão pegar numa Bíblia para ler, mas ele está olhando para você. Ele está vendo o que é que você faz. Ele está vendo se você é crente mesmo ou não. Porque é triste, meus irmãos, é triste quando nós ouvimos alguém dizer assim: para eu ser crente e ser igual a fulano, deixe do jeito que eu estou mesmo. É triste. Que testemunho triste. Que vergonha para o evangelho. Portanto, meus amados irmãos, não nos esqueçamos disso. O mundo precisa ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que anda na luz e o que não anda, entre o que tem comunhão com Deus e o que não tem comunhão com Deus.
o grande obstáculo dos nossos dias e do nosso tempo é porque as igrejas estão perdendo esse princípio, os crentes de hoje estão perdendo esse princípio e tudo está muito parecido, está tudo igual. As pessoas não estão vendo mais essa diferença que o profeta Malaquias fala. Mas, caminhando aqui, meus irmãos, para a conclusão da mensagem nessa noite, nós precisamos andar na luz para termos comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Versículo 7, ele nos fala dessa comunhão com Deus. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E no versículo 9 ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, ou para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos nutrir essa comunhão com os nossos irmãos e precisamos nutrir essa comunhão com o nosso Deus. Meus amados, atente bem para isso que eu vou dizer aqui. Se mantivermos comunhão com Ele, irmãos, o nosso Deus, Ele nos faz uma promessa. Tem muita gente que anda procurando as promessas de Deus. Eu quero as promessas de Deus. Deus tem promessa para a minha vida. Irmãos, sejamos maduros na fé. Sejamos maduros. Tem muita gente que tem uma série de sonhos, uns desejos. É um desejo de ter algo, de conquistar coisas terrenas, de conquistar bens, de conquistar, fazer o nome, enfim, muitos têm sonhos e desejos de coisas terrenas. Aí dizem assim: isso aqui é a promessa de Deus para a minha vida, e muitas vezes não é. Mas Deus tem promessa para a minha vida, sim, meu irmão, Ele tem promessa para a sua vida. Deixa eu ler para você aqui uma promessa que Ele tem na sua vida. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Se nós andarmos na luz, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você quer promessa melhor do que essa? Você quer bênção maior do que essa? Existe bênção maior do que ter o seu pecado perdoado? Do que ter o seu nome escrito no livro da vida? Você pode ter riqueza, meu amado, nessa vida. Você pode ter carro novo, casa nova, salário grande, a conta com muitos dígitos. Você pode ter a riqueza que for nesse mundo. Mas como diz o cantor, quando morrer, nada pode levar. A multidão vai levar você para onde? Para o cemitério. E de lá? De lá para frente, o caso é sério. Ao fechar os olhos aqui, você não leva nada. Deixa tudo. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou lembrar, né? Um homem muito rico lá nos Estados Unidos morreu, e estava lá o seu velório, e chegou alguém e perguntou, disse: quanto foi que ele deixou? E disseram a ele: ele deixou tudo. Não pergunte quanto foi não, foi tudo. Tudo que ele tinha. Meu amado, a maior promessa de Deus é essa: Ele perdoa os nossos pecados, Ele purifica os nossos pecados, e é justamente isso, meus amados, que faz com que nós tenhamos comunhão com Ele e faz com que nós tenhamos a vida eterna. A vida eterna que não existe preço, não há valor nesse mundo que possa pagar a vida eterna, o preço de uma alma. A Bíblia nos diz que uma alma vale mais do que a riqueza do mundo inteiro.
Eu gosto sempre de lembrar que só existe um motivo que faz com que tenha festa no céu. E os irmãos sabem qual é. O que é que faz com que tenha festa no céu? É quando um pecador se arrepende. Quando uma alma se arrepende e se converte, entrega-se a Deus. Por quê? Porque os seus pecados são perdoados. E acontece ali no céu uma festa. Não tem outro motivo maior. Não tem dádiva maior e não tem promessa maior de Deus para nós do que essa. Ele nos diz que Ele perdoa, Ele purifica os nossos pecados. Mas, para terminar, meus amados, eu quero lembrar você de uma coisa. Existe uma condição para isso. Você precisa confessar os seus pecados. Observe que ele diz: se confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, o apóstolo Paulo nos diz, escreve aos Romanos, que todo aquele que confessar o Senhor Jesus, os seus pecados, e em seu coração crê que Deus o ressuscitou diante dos mortos, será salvo. Todo aquele que confessa o Senhor Jesus diante dos homens, todo aquele que crê em seu coração que Jesus tem esse poder para salvá-lo, todo aquele que crê em seu coração que Jesus pode perdoar todos os seus pecados, porque Deus não tolera o pecado e diante de Deus não pode chegar o pecado. A Bíblia nos diz que o pecado não entra no céu. Lá não entra pecado. E como é que nós fazemos para entrar lá então? Como é que alguém pode fazer para chegar no céu? Precisa de que seus pecados sejam purificados. Porque o nosso Deus, meus amados, Ele é justo, Ele é fiel. Eis aqui uma outra fala, uma outra frase muito mal compreendida, que Deus é fiel. Deus é fiel por Ele mesmo. Deus é fiel para nos perdoar os pecados por Ele mesmo, não por nós. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel. E a Bíblia nos diz que Ele perdoará os nossos pecados e jamais se lembrará deles. Hebreus capítulo 8, versículo 12, ele diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele perdoa todos os nossos pecados. Mas o que é preciso fazer? João nos diz: é preciso confessarmos os nossos pecados. Meus amados, Deus é justo, é santo. Isso significa que Ele não tolera o pecado, mas Ele perdoa o nosso pecado. Só que isso não é de graça. Esse perdão custou um preço e foi um preço muito alto. O preço foi pago pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pena foi cumprida em Cristo. Foi Deus quem fez isso. E Ele nos chama. Eu quero terminar lendo para você Isaías capítulo 1 e o versículo 18. Veja, meus amados, veja, meu amado, o que é que Deus está dizendo a você. Ele disse ao seu povo lá no Antigo Testamento, e Ele continua dizendo a você hoje. Ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus diz: venha, vamos conversar.
É o que ele diz aqui: vinde e arrazoemos. Ou seja, o que é arrazoar? É conversar. Deus está dizendo: vamos entrar no acordo. Eu perdoo o pecado de vocês, ainda que seja escuro, ainda que seja vermelho, ainda que esteja sujo, eu posso purificar todos vocês. Mas Deus faz o convite. Cabe a você responder a esse convite e dizer assim: Senhor, eu quero, eu recebo, eu aceito esse convite. Faça isso o quanto antes e tenha os seus pecados purificados e a vida eterna garantida no céu para todo sempre. Que Deus nos abençoe.